Pessoal, muito bom dia, um prazer estar aqui de volta em Florianópolis. Agradecer aqui, eu, na verdade, nunca tinha imaginado sair candidato, entrar para a política. Vou contar um pouco dessa história, falar um pouco aí da minha experiência, mas é um prazer estar de volta aqui nessa cidade com um espírito tão empreendedor, vendo esse sábado de manhã gelado aqui para Carioca, né? Tanta gente aqui, lembrando que aqui eu, na verdade, acabei ficando em quarto lugar, tive quase 7% dos votos aqui em Florianópolis, então queria agradecer a todo mundo aqui, a presença de todos, muito obrigado. Bom, é um prazer falar de empreendedorismo, né? Na verdade, a política aconteceu muito mais à frente na minha vida, vou até explicar porquê, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafio, né? Sempre gostei de tentar fazer alguma coisa diferente e, principalmente, quando estava numa zona de conforto, eu mudava, né? Foi assim que quando eu comecei a estudar, eu fazia uma faculdade de manhã de engenharia, trabalhava de tarde, de noite fazia outra faculdade de administração. Não pretendia trabalhar em banco, eu queria ser engenheiro, mas aí, naquele momento que eu me formei, acho que como a gente está vendo no Brasil de hoje também, faltavam oportunidades. Eu acabei entrando no banco, o Citibank, fiquei lá uns 3 anos e estava razoavelmente estável. Mas aí, quando tinha uma certa estabilidade, eu falei, bom, por que não fazer algo diferente? E aí fui para um banco menor em São Paulo que estava começando, tinham 20 pessoas na época, que era o BBA, a gente acabou crescendo bastante. Quando eu estava estabilizado no banco, estava tranquilo, resolvi tocar uma financeira do banco, que estava com prejuízo, e aí falei, não, mas é uma oportunidade, vamos empreender, vamos fazer isso, e aí fui para a financeira. Depois de um tempo, a gente foi e vendeu a financeira para o Banco Itaú, e aí eu fui para um outro banco, que era o Unibanco na época, que também estava por um período de reestruturação, depois fui para o Conselho, e aí estava mais ou menos estável, eu tinha feito um bom recurso na venda da financeira, da qual eu era sócio, estava tranquilo, e aí resolvi fazer um negócio, como diz a minha filha do meio, pai, você encontrou a coisa mais difícil para fazer, que foi montar um partido político, né? E aí a gente começou essa trajetória, e ano passado, algo que eu nunca tinha imaginado, que era sair candidato à presidência da República, né? Mas, de novo, foi aquela ideia de sair da zona de conforto, de empreender e fazer alguma coisa diferente. E é um pouco sobre isso, um pouco sobre o Brasil, acho que os desafios que a gente tem, que eu queria fazer esse bate-papo com vocês hoje. Não fazer uma coisa muito extensa para a gente poder ter uma chance aí de ter perguntas e respostas, que eu acho que fica mais interessante, mas eu queria começar dividindo com vocês um pouco qual foi meu aprendizado desse tempo profissional, né? Tanto profissional quanto mais recentemente de política, que não é tão recente assim, já tem aí quase 10 anos que eu comecei esse projeto do Novo, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é a característica de praticamente todo mundo que está aqui, que está empreendendo, que está fazendo algo, é entender que, na verdade, um problema pode ser uma oportunidade. Então, acho que muitas vezes a gente encara o problema e muitas pessoas aí ficam desanimadas e o contrário. Eu sempre digo o seguinte, bom, o problema a gente tem que transformar numa oportunidade, né? E o Brasil, por acaso, tem um potencial enorme da gente ter oportunidades, né? Bom, e aí um pouquinho do roteiro que eu fui fazendo ao longo da minha vida, que eu gosto de compartilhar um pouco, porque para mim funcionou, né? Obviamente pode ter algumas adaptações, mas assim, a primeira coisa foi essa, você está disposto a sair da zona de conforto, né? Você, para empreender, você toma risco, não tem jeito. Você tem que fazer uma análise, mas você vai tomar risco. Segunda coisa, para você ter sucesso, você tem que estabelecer uma estratégia, definir prioridade, ter foco, né? Depois a gente vai falar um pouquinho como é que foi isso no caso prático do Novo, mas assim, você tem que ter foco, você tem que determinar quais são as etapas a serem atingidas, como é que vai funcionar, o que é prioritário naquele momento. Outro ponto fundamental, você tem que ter um papel de líder. O líder não só organiza, como também dá principalmente o exemplo, coisa que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é algo que no Brasil a gente ainda está muito carente de bons exemplos, né? Acho que esse foi, inclusive, uma das coisas que me motivou na montagem do Novo e a trazer pessoas para a política, que era o seguinte, a gente precisa de bons exemplos. E uma última coisa que eu acho que é fundamental, e a gente já está começando a sofrer com isso no partido, eu acho que vários de vocês, nos negócios que tem que ter esse discernimento de conseguir lidar bem, tanto com o fracasso quanto com o sucesso, né? O fracasso, muitas vezes, você desanima, acha que não fez alguma coisa errada, pode estar desistindo do projeto, mas é importante você avaliar o que você errou, se realmente você tem vantagem competitiva naquele negócio que você está fazendo, se vale a pena insistir,
onde é que está o problema? Foi na equipe, foi no produto, foi no mercado, foi na concorrência, para você poder conseguir, na verdade, avançar. E o outro que me preocupa mais, e eu vi muito isso quando eu estava no banco, quando eu fazia análise de crédito, análise de empresas, que é você não saber lidar com o sucesso. O sucesso, infelizmente, leva as pessoas a terem uma certa impressão de que podem fazer tudo. Então, era interessante, às vezes, no banco lá, você tinha uma empresa de papel e celulose que tinha ido bem, e aí os sócios resolviam investir em telefonia celular. Normalmente, era um fracasso, porque a pessoa perdia o foco, as habilidades eram diferentes, as características do negócio eram diferentes, mas muita gente, quando tinha ido bem no negócio, tende a achar que pode ir bem em outros, e, na verdade, essa um pouco, eu diria que falta um pouco de deslumbramento no processo, pode te atrapalhar. Então, saber lidar com o sucesso, às vezes, é mais difícil, mas mais importante do que saber lidar com o fracasso, né? Então, foi mais ou menos, eu segui um pouco esse roteiro. Outra coisa interessante, quando eu comecei, a gente sempre pensava o seguinte, bom, é legal você ser dono, certamente é bom você ser dono, mas você pode trabalhar numa empresa, você pode trabalhar numa instituição pensando como dono, né? O que significa isso? Você não tem uma visão de curto prazo, você está pensando no negócio, você está pensando na sustentabilidade, você está pensando nos dividendos para os acionistas. Isso eu aprendi muito cedo no próprio banco, no BBA, que depois eu me tornei sócio, é que tem duas coisas interessantes, subprodutos dessa postura. A primeira qual é? É que você trabalha muito satisfeito. Quando você está trabalhando no negócio, você se sente dono. E o segundo é que o reconhecimento das pessoas, dos donos do negócio, vem muito rápido. E a tendência, normalmente, é as pessoas virem te convidarem para participar do negócio. Então, assim, uma dica que eu dou é sempre essa, quer dizer, pense como dono no negócio que você está fazendo, né? E, por último, a questão de como montar uma instituição, né? Acho que eu segui muito esse critério. Primeiro, você precisa ter uma cultura, você precisa entender o que você quer fazer com aquele negócio, qual é a vantagem competitiva que você vai trazer para aquela empresa, qual é o seu principal diferencial e quais são os princípios e valores do negócio que você está montando, né? Porque dessa forma, com essas âncoras que você vai atrair as pessoas. Segunda coisa, precisa ter gente obstinada. O que faz a diferença mais do que o talento é a determinação. Isso, para mim, é claro. É aquela história de que o importa é a transpiração, menos até do que a inspiração. Então, gente obstinada é fundamental, gente entusiasmada para realmente você ir em frente. E, por último, visão de longo prazo, né? Infelizmente, no Brasil, a gente vai falar sobre isso, pela própria dinâmica, você muitas vezes acaba sendo empurrado para o curto prazo. E os atalhos têm custo. Então, se você conseguir ter uma visão de longo prazo, planejar a sua coisa assim, eu não tenho dúvida que vai ter muito mais sucesso. Entretanto, a gente sabe disso aqui, né? Empreender no Brasil não é fácil, né? Acho que todo mundo que tem um negócio, que tenta montar alguma coisa, as dificuldades que tem, eu fico vendo, quer dizer, a gente vê nos Estados Unidos, o sujeito monta uma empresa como a Apple numa garagem. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu estava vendo a legislação. Eu tenho uns amigos que estavam querendo fazer suco, né? E aí descobriram que não podiam fazer isso no local que eles estavam, porque só pode se fazer o suco, o liquidificador, bater o negócio numa zona industrial. E aquilo, então, numa parte residencial não podia. Quer dizer, no Brasil, até para você fazer um suco na garagem e tentar montar um negócio é difícil, né? Então, empreender no Brasil é muito difícil. Só alguns exemplos disso. O primeiro é a dificuldade de montar uma empresa. Estava falando aqui com o prefeito, já dando os parabéns, que eu já sei que aqui em Florianópolis estamos falando em 35 dias, né? Então estamos ali já na metade do caminho, mas o Brasil é muito ruim para isso, né? Florianópolis acho que tem se destacado, não é à toa que hoje o evento aqui lotado, quer dizer, Florianópolis já acho que já segundo ou terceiro ano, que é considerada a segunda melhor cidade para empreender, está atrás só de São Paulo. Eu sei que tem uma briga aí para passar, quer dizer, é um centro tecnológico importante hoje, especialmente na parte de software, quer dizer, então, isso mostra que tem um espírito aqui, realmente, de sair da zona de conforto, de tentar montar alguma coisa, mas o fato é que no Brasil, você montar um negócio é muito difícil e fechar um negócio é quase tão difícil quanto, né? Não é à toa que a gente é o terceiro país mais difícil para contratar também, o que é impressionante. Um país que tem 13 milhões de desempregados, como é que seria
seria de se esperar que fosse fácil contratar, né? Mas é justamente o contrário. Quando a gente vai para a carga tributária, então eu gosto desse exemplo aqui, né? Se você juntar toda a legislação tributária, dão 7,5 toneladas. Como é que alguém consegue cumprir isso? É impossível. Então você gera uma insegurança jurídica, uma incerteza e, principalmente, isso penaliza mais os pequenos e médios empreendedores, porque o grande acaba montando uma estrutura que ele consiga fazer isso. O grande problema são os pequenos e médios, é justamente aqueles que estão começando, que encontram as maiores barreiras, né? Isso se reflete também exatamente nesse outro aspecto, que é o tempo que se leva para calcular impostos. Quer dizer, o Brasil tem praticamente gasto o dobro de horas do segundo para montar. O resultado, a gente já sabe, o Brasil está lá atrás do ranking de liberdade econômica, né? Basta a gente ver quem são a turma que nos acompanha, né? Afeganistão, Uzbequistão, quer dizer, a gente está lá atrás. E por que isso é importante? Porque são basicamente os países que têm mais liberdade econômica, que têm melhor qualidade de vida, que têm maior IDH. Foi interessante que recentemente estava fazendo uma palestra lá em Recife, e um menino de 8 anos estava assistindo. No final, a gente abriu para perguntas, ele levantou o braço e falou o seguinte: olha, eu queria entender, porque às vezes eu já vi lá fora, no exterior, país, Europa, Estados Unidos, as coisas funcionam bem, e eu fico me perguntando por que a gente no Brasil não faz igual ao que eles fazem, né? Então, eu falei que tinha dificuldade até de responder essa pergunta, e acho que seria uma boa pergunta para a gente fazer para alguns políticos que têm ainda visão tão diferente da realidade. Por que a gente não copia o que está dando certo no mundo, né? E a liberdade econômica, claramente, é um deles. E o Brasil, infelizmente, só faz cair nesse cenário. O resultado disso, que é triste, é esse aí. O Brasil está ficando para trás no mundo. A renda per capita nossa despencando. Não sei se vocês estão vendo aqui a diferença para os países desenvolvidos, a diferença também que a gente está ficando para trás no resto do mundo, e mesmo na América Latina está ali, muito próximo. Só para vocês terem ideia, de 1990 até agora, o Brasil foi ultrapassado na renda per capita pela Costa Rica, pelo Chile, pela República Dominicana e pelo Panamá. Quer dizer, como é que a gente pode, com um país que tem esse potencial, que tem escala, que tem um povo empreendedor, trabalhador, cheio de recursos naturais, a gente ficar tão para trás, né? Para mim parece óbvia a resposta, a gente já fala em seguida, é o nosso modelo. Na verdade, a gente fala muito no Brasil como é que a gente faz para crescer, como é que a gente faz para combater a pobreza. Eu até prefiro sempre falar de combater a pobreza e não combater a desigualdade. A gente deve combater a desigualdade de oportunidade, mas as pessoas são diferentes. Esse conceito que se fala muito de combater as desigualdades, na minha avaliação está errado. O que a gente tem que combater, na verdade, é a pobreza, né? E o Brasil, para combater a pobreza, é uma coisa óbvia, você precisa gerar riqueza. Como é que você gera riqueza se você não consegue empreender? Se a pessoa, para pegar um tecido e transformar aquilo numa camisa, e consequentemente está gerando riqueza ali numa coisa básica, tem tantas dificuldades, né? Então o Brasil é um país onde a geração de riqueza é muito difícil. E é interessante que a gente fala muito sobre educação, que é fundamental, é uma das pautas prioritárias que a gente defende, mas se a gente pensar bem é o seguinte: empreender é tão ou mais importante quanto a educação. Por quê? Você consegue empreender mesmo que você não tenha uma educação básica muito relevante. Entretanto, se você tiver educação e não tiver capacidade, um ambiente propício para empreender, você não consegue avançar. Eu estava pensando outro dia, lendo algum artigo, falando, por exemplo, do caso de Cuba, né? Cuba, você tem médico, engenheiro dirigindo táxi, porque não existe um ambiente propício ao empreendedorismo. Então, empreender é fundamental e o Brasil é muito inóspito para quem quer fazer isso. Conclusão que a gente tirou, vendo um pouco isso, e acho que continua presente, mas já na época, a mudança desse ambiente tem que vir do mundo político. Passa necessariamente pela política. E aí foi com isso em mente, e aí falar um pouquinho, que a gente resolveu empreender na política, usando muito aquilo que eu e um grupo pequeno de pessoas tinha aprendido na vida privada, né? Fazendo um caso diferente, um caso prático. E aí queria dividir com vocês o que a gente fez e muito desses ensinamentos aplicados no mundo político. Primeira coisa, tinha um objetivo. Qual era? Ajudar quem mais precisa e deixar um país melhor para as próximas gerações.
Mas qual que era a diferença? A diferença é que a gente queria fazer isso da forma que fosse mais escalonável possível, que você realmente impactasse a maior quantidade de pessoas. No primeiro momento a gente disse, bom, mas se montar uma instituição de caridade, uma ONG, mas aí me agoniava um pouco aquela ideia, bom, mas aí você vai ter que ir para os amigos, vai ter que pedir dinheiro, e aí vai atender 400, 500, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, se a coisa andar bem. Aí eu falei, por que a gente não vai trabalhar dentro do Estado brasileiro, que já tem o dinheiro, os recursos estão lá, e ele tem escala, e a gente, consequentemente, pode dar um impacto muito maior, né? Então, esse foi o raciocínio por trás. Qual era o contexto nessa época? Isso é interessante comentar, porque muitas vezes, quando vocês estão avaliando um negócio, é interessante a gente olhar os fatos, mas também tentar fazer uma previsão lá para frente, né? O contexto no Brasil, quando a gente começou a discutir esse projeto, era 2010, o presidente estava saindo com 87% de aprovação, elegeu, era o Lula elegendo a Dilma ali, o Brasil estava crescendo na onda de uma economia que vinha bem aí em função, desde lá da estabilização do plano real, só que tinha algumas coisas interessantes, serviços públicos muito ruins, carga tributária elevada, os partidos, na época eram 27 ou 28 partidos, a representatividade era muito baixa, né? E havia uma grande aversão, acho que de todos nós, isso está diminuindo, mas havia uma grande aversão à política. Esse era o contexto que a gente encontrou. E qual foi a oportunidade que nós identificamos naquele momento? Dizer o seguinte, bom, a gente tem que mostrar para as pessoas que a política depende de nós. Não adianta a gente estar longe achando que não funciona, porque isso não vai resolver o problema. A forma que tem para resolver o problema é você se aproximar dele. Tá certo? Então, consequentemente, o que precisava fazer? Trazer gente competente, gente séria, gente qualificada, gente que já teve experiência na iniciativa privada, para vir fazer a gestão pública. Essa era a oportunidade que a gente encontrou, sabendo que teria muitos obstáculos, que não seria fácil, mas a gente tinha que tentar. Quando a gente começou, muita gente dizia, João, vai se envolver na política. Meus amigos falavam, não se envolve nisso, isso não é coisa para gente séria. As pessoas que não me conheciam falavam, e mais um querendo se envolver na política para ganhar alguma coisa. Mas assim, então a resistência era muito grande, mas não tinha jeito. O que a gente sempre comentou foi o seguinte, olha, a frustração de não tentar vai ser maior do que a frustração de tentar errado, e tentar e dar errado. Então a gente tem que fazer isso, temos que caminhar nesse sentido. Qual era o desafio? Mudar esse modelo de Estado, muito centralizador, intervencionista, que tira a liberdade do cidadão, que nos faz trabalhar 153 dias por ano só para pagar imposto e devolve muito pouco em troca, né? Você tem uma concentração de renda cada vez maior, você não consegue dar oportunidade para as pessoas, uma educação sofrível, segurança nem se fala, saúde muito ineficiente, então a gente precisava mudar esse modelo de Estado. E aí veio a estratégia, e acho que essa estratégia é a mesma, de novo, que a gente faz quando está analisando o mercado. Bom, quem são, se a gente está indo em algum segmento que já existe, você normalmente olha o que está sendo feito, o que você pode copiar, o que você pode fazer de diferente, e no caso da política, a única certeza que a gente tinha é que a gente tinha que fazer tudo diferente, porque a imagem dos partidos era muito ruim, você quer montar uma instituição que é um partido político, a forma de você fazer isso para ter alguma chance é fazer exatamente o inverso, né? Inovar, novas práticas, novas posturas, trazer gente diferente. E a outra coisa fundamental, que é também uma mudança do paradigma político, que é mudar essa história de que tem o partido de fulano, tem o partido de cicrano, da gente ter os salvadores da pátria, né? Nós acreditamos nas instituições. É a instituição que tem um ciclo de vida diferente das pessoas, é essa instituição que pode fazer a transformação. Óbvio que as lideranças são importantes, fazem parte, mas você tem que ter o fortalecimento da instituição, com princípios, valores. Então a gente diz o seguinte, esse vai ser o caminho que o Novo vai caminhar. Obviamente, muitos obstáculos, não diferentes do que a gente tem no dia a dia. Primeiro, burocracia, os novos entrantes sempre têm uma dificuldade enorme. Os partidos grandes já tinham uma quantidade grande de privilégios, né, dinheiro público, uma série de privilégios e benefícios que dificultavam, como a gente vê em vários mercados, e por isso que no Brasil há tanta concentração em vários mercados, né? A barreira de entrada é muito grande para os novos, a legislação, que no primeiro momento parece o quê? Proteger o consumidor,
no fundo, ao invés de proteger o consumidor, o que a legislação faz é consolidar os que já estão, porque ela cria tantas dificuldades para quem quer montar um novo negócio, sobre o pretexto de que está protegendo, que você consolida quem já está e no médio e longo prazo, o consumidor acaba pagando essa conta do mercado muito concentrado sem concorrência, né? Excesso de regulamentação, quando a gente começou a montar um partido, eu fiquei imaginando, bom, dá para começar montando devagar, num ou outro estado, e a legislação falava o seguinte, olha, você tem que montar logo em 9 estados. Como é que quando você monta um negócio, você quer montar uma padaria? Você começa com uma e depois você monta mais 2, 3 e depois você vai pensar numa rede. No mundo político é diferente, ele já te obrigava a nascer grande, né? Então, consequentemente, mais recursos, mais riscos, e acaba te empurrando para o modelo atual, né? Então, foi muito difícil. E, por último, a imagem ruim dos partidos e políticos. As pessoas que vão para a política, e acho que esse é um grande desafio nosso, não são pessoas que são admiradas, ou pelo menos não eram. E, consequentemente, você faz um processo muito adverso, né? Você acaba indo para a política, na maioria das vezes, claro que tem exceções, tem gente boa, tem gente trabalhando e fazendo coisas relevantes e importantes, mas a dinâmica não é boa, não há um incentivo para você ir para lá. Resumo da história, com tudo isso não foi simples, não foi fácil, e a gente também tinha certeza que não seria rápido, né? Dentro da ideia de que precisava não ter atalho. Uma foto muito rápida aqui, a gente começou a ideia em 2010, em 2011 conseguimos fazer a fundação, uma burocracia enorme para a coleta de fichas aí, ficamos 3 anos e meio fazendo isso, depois quase um ano e meio no TSE para ter aprovação. Então, só em 2015 a gente conseguiu ter a aprovação do partido. Em 2016 participamos das primeiras eleições. E com essa preocupação que eu estava comentando antes, de fazer diferente, sem dinheiro público. E por que isso é fundamental, né? É interessante. Qual é, no meu entender, a melhor forma da gente garantir que o nosso negócio está indo bem? Expô-lo para a concorrência. Na medida em que você tem um negócio que está exposto constantemente à concorrência, se ele não estiver indo muito bem, se você não tiver uma gestão transparente, se você tiver algum desvio de incompetência ou mesmo de corrupção num ambiente de muita concorrência, o negócio não se sustenta. Então, é fundamental você ter o seu negócio exposto à concorrência. No caso do Novo, como é que isso acontece? Ele é sustentado pelos filiados. Então, a gente não usa dinheiro público. Então, se por acaso o filiado que contribui lá com os R$30 não gosta do que está acontecendo, se a gente se desviou dos princípios e valores, ele vai embora, né? Então, com isso, você exige do partido, da instituição, e isso vale para qualquer negócio, que ele funcione bem, que ele seja eficiente. A gente também entendeu que não devia fazer coligação, porque não tinham mesmas ideias, sem político tradicional, com processo seletivo. E mais interessante, muita gente, às vezes, desde o início, a gente sempre via isso. Olha, não é assim que faz na política, vocês estão fazendo errado, não é assim que faz. E, na verdade, no primeiro momento, as pessoas, quando nos diziam isso, parecia que estavam nos dando um alerta, né? E aí isso, para nós, ao longo do tempo, virou um incentivo, né? Porque, na verdade, se não é assim que faz e a gente quer resultados diferentes, então a gente precisa fazer diferente. Então, se não é assim que faz, o fato é que a gente precisa fazer assim, porque o caminho a ser obtido é realmente diferente, com resultados diferentes. Os resultados foram um pouco esse aí, de forma resumida, né? O sucesso do projeto foi muito bom, governador eleito, deputados federais, eu, na própria campanha à presidência, também consegui, na média, chegar em 5º, nunca fui figura pública, nunca me imaginava fazendo esse papel, com muita gente que já está na política há muito tempo, uma grande evolução de votos, e um negócio muito legal, que é os filiados. Isso aí, vamos dizer, a compra do nosso produto, tá certo? Quantas pessoas estão fazendo a assinatura da revista? Então, é mais ou menos o nosso indicador, né? O endosso das pessoas que, de forma voluntária, contribuem para o negócio. E aí, a última coisa, muito em linha do que a gente falou, como lidar quando você vai evoluindo, né? Acho que esse é o grande desafio. Primeiro, evitar o deslumbramento. Infelizmente, a política é uma máquina para deslumbrar as pessoas. Uma série de privilégios, benefícios. Só os deputados do Novo, os deputados eleitos, esses 20 e os 4 vereadores, vão economizar nos seus mandatos mais de 150 milhões de reais. Isso sem nenhuma medida, nada, é só o dinheiro do cafezinho.
E esse é só o dinheiro do cafezinho, quer dizer, não é nada é só cortar assessor, carro e tudo, mas assim, a máquina da política é feita para as pessoas se deslumbrarem. Essa história do poder e tudo, e isso é muito ruim porque você acaba perdendo a noção da instituição e acaba começando a trabalhar para os seus próprios interesses. Então, esse eu diria que é um desafio enorme que a gente vai ter que estar sempre atento, né? Segundo, consolidar a cultura. Você precisa ter uma cultura muito sólida na instituição. À medida que ela avança e vai tendo algum sucesso, se você não tiver uma cultura, se você não tiver muito claro os seus princípios e valores, você pode sair desse processo. Então, assim, a humildade também faz parte dessa cultura. Fazer as coisas certas, independente do resultado, faz parte dessa cultura, né? E não privilegiar mitos, não privilegiar salvadores, mas sim trabalho, persistência e instituição. Evitar os atalhos, eu falei já um pouco sobre isso, né? Formar novas lideranças, isso é fundamental para a gente ocupar os espaços e buscar sempre a excelência, né? Acho que esse tem sido assim um desafio constante. Resumo aqui, a gente falando de empreendedorismo, eu tinha um pouco essa percepção quando a gente começou o projeto do Novo e hoje eu não tenho dúvida nenhuma. No Brasil, a gente só construirá um ambiente com mais empreendedorismo e com mais oportunidades se a gente estiver presente na política. Nós precisamos ter na política a cabeça do empreendedor, a cabeça de quem toma risco, a cabeça de quem quer simplificação, a cabeça de quem dá o protagonismo ao cidadão, né? A cabeça de que você precisa ter liberdade, que você deve ser responsável pelas decisões que toma. Então, esse espírito aqui, infelizmente, ainda está pouco presente no nosso Congresso, está pouco presente na política, mas a gente precisa levar isso para o mundo público. Na medida que a gente conseguir levar isso, e de forma mais rápida, certamente os resultados virão. Mas isso é um negócio que tem que estar no dia a dia. Empreender é a saída, mas a gente precisa empreender no mundo público e na área privada. Isso, para mim, é determinante. Eu sei que não é fácil. Quando a gente tentou trazer pessoas para participarem do mundo político é difícil, porque você tem que abrir mão do seu negócio, abrir mão da sua vida pessoal, se expor, mas o legado que você deixa, a transformação que a gente pode fazer no país é muito importante e eu diria que a gente não tem mais tempo a perder. E eu queria terminar deixando essa mensagem. Cada um de nós é o salvador que a pátria precisa. Não vamos transferir a nossa responsabilidade, vamos assumir o que a gente pode fazer, vamos participar da política de alguma forma, vamos tocar os nossos negócios, mas vamos pensar junto no Brasil também e fazer essa mudança que é fundamental. Muito obrigado. Eu acho que a gente vai abrir para as perguntas agora, né? Agora sim, mas antes, Amoedo, eu vou trazer aqui para a gente fazer o Empreende Question, o Lucas Schweitzer, para fazer esse bate-papo, essa conversa. Se você tiver alguma pergunta para mandar para o Amoedo, lembrando, o nosso WhatsApp já está aqui nas telas, se não está, já está chegando aos pouquinhos. Coloque seu nome, a cidade, a sua empresa. Por favor, não mande áudios e seja bem objetivo para que a gente possa fazer bastante perguntas. João, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de estar aí com a gente, falando sobre empreendedorismo, falando sobre o Brasil. Realmente, a gente tem muito... O bom do Brasil é que tem muita coisa para ser feita, né? Então, acho que nós, empreendedores, temos que, de fato, criar toda essa vontade de fazer acontecer para a gente realmente fazer a diferença no Brasil. Então, vamos aqui abrir para as perguntas. Temos aqui o Guilherme, de Piratuba, Santa Catarina. Guilherme, pode se identificar aí, por favor. Maravilha, Guilherme. Pode estar finalizando a tua mensagem, né? Então, peraí. Vamos abrir para outra. Paulo Cordeiro, jornalista do portal da Ilha Digital, pergunta aqui: a corrupção ainda é o grande mal da velha política instalada no Brasil? Paulo, na verdade, eu entendo o seguinte: a corrupção ela é muito fruto do ambiente que a gente tem. Centralizador no Estado, o Estado com muita interferência, podendo negociar cargos em estatais, podendo negociar uma quantidade enorme de obras, mas eu diria que ela, na verdade, é o produto disso, ela não é
a origem do problema. A origem do problema, portanto, é a concentração de poder em Brasília, a concentração de poder dos políticos, né? Na medida em que a gente conseguir mudar isso, essa dinâmica muda, ela passa a ser alterada. Agora, o que acontece? Nós, como cidadãos, não podemos esquecer que as pessoas que estão lá fomos nós que colocamos, ou através de uma escolha errada, ou através, muitas vezes, da nossa ausência do processo, né? Então, o que a gente sempre fala é o seguinte: vamos mudar, para mudar essa postura, a gente precisa mudar as práticas, precisa mudar as pessoas. Então, eu diria que um problema maior que a gente começa a resolver com a corrupção é a gente ser mais participativo na política, fazer escolhas mais conscientes, e vocês aqui, todos nós, que temos essa capacidade, sermos pessoas que são formadores de opinião, que falam com as pessoas que eventualmente têm dúvidas no processo. A gente tem que fazer esse papel de ser formador de opinião, né? Então, eu diria que esse é o maior problema. Eu acho que a corrupção, no fundo, é a consequência de uma mudança que a gente precisa fazer de atitude. Perfeito. Vamos aqui para a próxima pergunta do Roberto, de Itajaí, Santa Catarina. João, qual a dica para empresários de pequeno e médio porte, o que é a maioria no Brasil, mais de 90%, que pretendem expandir seu negócio para filiais e até outros estados? Uma dica, uma orientação? Roberto, a orientação que eu daria é você encontrar o sujeito bom para montar o time. Especialmente quando você começa a pensar em expansão, que você não está no dia a dia, você não está na frente do seu negócio, né, de forma próxima. Eu diria que duas coisas: é você ter processos muito bons para que as pessoas sigam o processo, e você encontrar a pessoa lá que faça um pouquinho do que eu falei aqui, pense como dono. Você trazer alguém que está pensando no crescimento do seu negócio, da sustentabilidade, e não está com interesse apenas no curto e médio prazo. Então, eu diria que identificar talentos e pessoas determinadas nessas cidades é fundamental. A gente sempre, até quando pensava em fazer expansão, por exemplo, na financeira e tudo, obviamente você olhava o potencial daquele lugar, porque, vamos dizer, o trabalho de você montar um negócio numa cidade menor ou numa cidade muito grande é o mesmo. Então, se você quer expandir, é melhor você buscar, dependendo do seu negócio, um público onde você tenha mais escala. Então, era isso. E a segunda quem vai ser o responsável, quem vai ser o gerente daquele lugar. Eu diria que essas seriam as duas coisas que eu estaria olhando. Perfeito. Quem que é a Jennifer Tedesco, aqui de Floripa? Só para a gente localizar. Virando, 360, Jennifer. Ok, achou, aqui, lá. A pergunta da Jennifer Pô, a Jennifer é foda, né? Mas tá. Desculpa, Jennifer. João, você não teve receio de prejudicar sua imagem como empreendedor de sucesso na sua vida pessoal, entrando na política? Eu acho que isso é uma pergunta de todos, porque o fato do empreendedor ser, de fato, inquieto, de querer fazer acontecer, de ver as coisas erradas e querer fazer diferente, realmente na máquina pública é diferente, né? E tem essa imagem, entrou para a política, dessa questão. Como foi essa questão, pessoalmente, para ti, assim, de decisão? Bom, primeiro, acho que você falou uma palavra interessante, que eu sou um pouco assim também. Todo empreendedor é um pouco inquieto, né? E muitas vezes, quando você toma uma decisão, você não pesou tudo, você não parou e sentou e fez aquele estudo mais acadêmico dos prós e contras, dos riscos, porque se você fizer isso, você não faz nada. Então, sempre você está disposto a tomar um risco que, eventualmente, uma pessoa mais tranquila, menos inquieta, não tomaria, né? Então, você toma de fato o risco. Mas a segunda coisa na minha decisão, e teve alguns momentos até mesmo com a mídia que eu reclamei um pouco disso, porque quando você entra para a política, e eu tive essa experiência quando eu estava antes nos bancos, assim, obviamente a exposição de imagem era muito, muito, muito menor, mas volta e meia eu dava uma entrevista, e era interessante porque quando você dá uma entrevista como empreendedor, como executivo, a pessoa te pergunta do negócio, quer saber como é que está indo, e faz perguntas dentro de uma determinada lógica. Quando você vai para a política, é interessante isso, que uma parte da imprensa trata você como se você estivesse ali para se aproveitar. Então, todas as perguntas são atrás de uma pegadinha, querendo ver alguma coisa que você fez de errado, alguma coisa que você vai se trair do que você falou ontem, que você está falando hoje de diferente. Então, é uma situação muito desagradável. E eu falei para as pessoas, olha,
Se a gente, e é engraçado que eu fui questionado algumas vezes, a gente queria trazer alguns empresários para a política, a pessoa perguntava, mas o sujeito já tem dinheiro, ele vai para a política, ele vai, na verdade, usar a política em benefício próprio. Eu dizia, é justamente o contrário. Alguém que já fez uma vida privada, que já tem um determinado patrimônio, já tem recursos, ele não tem por que ir para a política para se aproveitar. E, na verdade, o que me incomodava é que, ao tratar as pessoas dessa forma, ao criar esses obstáculos, esses empecilhos, a gente faz exatamente uma seleção adversa. Você desestimula essas pessoas que poderiam ir para a política para dar contribuição, no caso, as pessoas que têm esse perfil empreendedor, e acabam não indo. Então, eu achei que devia ir até para dar um pouco esse exemplo. Olha, vale a pena ir, dá para ir, você não morre, obviamente que dá trabalho, tem uma exposição mais do que você gostaria, mas é importante a gente fazer esse movimento. Se a gente quer mudar, então, assim, a minha sugestão, o meu ponto é, precisamos fazer isso, né? E, inclusive, quando a gente começou a montagem do partido, era justamente para ter uma plataforma para que as pessoas pudessem ir, porque já havia uma resistência tão grande à política, que a gente diz o seguinte, bom, mas se a gente montar um negócio novo, uma empresa nova, que não tem passivo, que não tem uma imagem ruim, vai ser mais fácil atrair as pessoas. Então, foi muito esse raciocínio também de buscar gente nova e que, para ter essas pessoas novas lideranças que fazem total diferença no gerenciamento de qualquer coisa, você precisava ter uma plataforma. Perfeito. João, outra pergunta. Nesses primeiros 6 meses aí de novo governo, toda essa questão, qual que é a tua avaliação desse novo governo? Claro que a gente já tinha uma ciência, né, de todos os entraves, né? E eu acho que aqui a gente pode falar abertamente, mas muita gente, muitos empresários tinham um desejo da gente votar em você como nosso candidato, né? E realmente a gente acabou virando 2 opções, né, de um modo geral. E a gente tentou ir para o lado do que a gente não queria, né, e tentar puxar de fato o lado que a gente queria. E nessa tua avaliação, assim, do governo Bolsonaro, qual que é a tua avaliação nesses primeiros 7 meses de governo? Tu vê boas perspectivas de um modo geral nesse sentido? Na verdade, a campanha política, né, o pleito eleitoral do ano passado se tornou quase que um plebiscito, né? Vamos contra o PT e a favor do PT, a favor da esquerda que já estava aí, e acho que todos os resultados que a gente vinha tendo de política econômica, de recessão, de corrupção, fizeram que as pessoas quisessem, boa parte delas, pelo menos felizmente, uma mudança disso, né? Tirar essa turma que estava lá e, consequentemente, houve uma polarização muito forte. A gente praticamente transformou o primeiro turno no segundo. E eu sofri muito com isso, era natural. Falar, olha, o voto útil. O interessante é que tem pessoas que têm se aproximado e falaram, daí eu lá atrás achava que você devia ter ontem, essa semana mesmo, um empresário veio falar comigo, que ele estava advogando lá na campanha que eu tivesse renunciado para ter tido mais votos lá para o Bolsonaro, e aí ele disse, eu felizmente você não fez isso, porque eu me arrependeria se você tivesse feito isso hoje, porque realmente a gente queria mostrar novas ideias e novas coisas. Eu acho que, falando especificamente do governo, né, eu não tenho muita surpresa com o que está acontecendo. De um lado, qual era a avaliação que eu tinha? Nós estávamos elegendo uma pessoa que tinha pouca capacidade de execução, tinha demonstrado isso ao longo da vida, né? Você, como empreendedor, eu falei um pouquinho sobre isso, você define prioridade, você define estratégia, você monta equipe, e o que a gente vê no governo é que muitas vezes falta uma estratégia clara, tem uma total falta de prioridades, e a equipe não tem um desenho claro da equipe, pelo contrário, a equipe é um amontoado de gente que acaba muito batendo cabeça, né? Então, esse é o desenho macro. Agora, por outro lado, e aí sim tem um mérito, a equipe econômica é muito boa e está implementando pautas que são importantes. Por outro lado, também a nossa situação chegou num patamar tão crítico de fechamento das contas, que a gente teve um déficit aí de 120 bilhões nas contas do governo ano passado, sendo que 290 vem da Previdência. Então, as coisas que estão claras, o que precisa ser feito, né? Então, dentro disso, acho que a gente falou até um pouco aqui muito dessa dificuldade para empreender. Algumas coisas positivas estão sendo feitas. O governo está colocando um MP da liberdade econômica, isso aí pode fazer com que o Brasil cresça 100 posições naquele ranking que eu mostrei, que a gente está em 153. A reforma da Previdência deve passar. Então, acho que isso é positivo, não vai resolver todos os nossos problemas, mas isso é positivo. A gente tem uma boa gestão
no Ministério Público, a próxima discussão vai ser uma reforma trabalhista, por toda essa complexidade que a gente tem. Então, essas pautas estão andando. Qual é a minha crítica? Poderiam e deveriam, e a gente precisaria que estivessem andando muito mais rápidas, né? O Brasil está parado, houve uma frustração, a gente começou achando que ia crescer o país 2,5%, e agora já está se falando em 0,8%, 0,9%, e sempre decrescente. Então, a avaliação que eu diria regular, acertou na equipe, a equipe tem boas medidas, mas a gestão ainda é muito conturbada, especialmente essa questão das prioridades. Quando você tem muita coisa para fazer, quando você tem um processo muito complexo, a gente vivenciou isso, por exemplo, no caso da montagem do partido, você tem que ter as prioridades muito claras e esquece o resto. E o governo, especialmente a presidência da República, acaba se perdendo muito em polêmicas desnecessárias, né? Então, acho que isso de novo, é falta de foco, que todos nós sabemos, como os recursos são escassos, o tempo é escasso, se você não tiver foco, o concorrente te mata, né? Então, acho que esse que é o que precisa melhorar. Agora, óbvio, dado que ele está eleito, e a gente como brasileiro tem que ajudar para que a coisa funcione, né? Então, essa tem sido muito a nossa postura no governo. Incentivar as pautas coerentes, corretas e fazer com que a gente acelere o trabalho em cima delas, né? Foi até interessante, tinha um deputado do Novo, só para fechar, fazendo um comentário, ele dizia, olha, quando eu trabalhava, eu fazia um negócio de manhã, um negócio de tarde, outro de noite, fazia tudo junto, e o governo, por que não vota junto a reforma da Previdência com a reforma tributária? Por que tudo é naquele ritmo muito demorado, burocrático? As discussões, a gente acompanhou essa semana lá a votação na comissão da reforma da Previdência, é tudo muito lento, é diferente do nosso mundo, né? É uma outra dinâmica, então, e infelizmente a gente é que paga essa conta, então isso que a gente precisa mudar. Perfeito, João. Vamos então para a nossa última pergunta, e acho que todo mundo aqui está curioso para saber, mas falando de futuro, né? O que vem pela frente, quais são os planos do Novo, os planos do João, o que a gente tem aí nesses próximos anos enquanto planejamento estratégico aí para visão de futuro? Lucas, é o seguinte, a gente quer crescer bastante, agora a gente precisa crescer com qualidade. Infelizmente, a política ainda tem assim um problema grande de pessoas que vêm para a política por conta de interesses, né? A gente teve isso no Novo, coisas até pitorescas. A gente uma vez recebeu um telefonema de um fulano querendo comprar um diretório. Aí a gente perguntou, como você quer comprar um diretório? Não, eu quero comprar, pago aí 1,5 milhão. Aí ele falou, mas o que você faz com o diretório? Eu falei, não, eu vendo candidatura. O sujeito quer ser vereador, paga 30 mil. Quer ser deputado estadual, paga 60 mil. Quer ser deputado federal, paga 150 mil. Então, isso é um negócio na cabeça de muita gente. Então, essa expansão que a gente quer fazer e estamos fazendo, precisa ter gente qualificada, gente que esteja alinhada com os princípios e valores, né? E a gente preza muito essa questão da meritocracia, de processo seletivo, da cultura. Então, dado esses desafios, a gente quer continuar crescendo. Esse ano, a gente já está se preparando para ter um lançamento grande de prefeitura, de candidatos a prefeitos. Aí, mas, de novo, vamos depender. Muita gente chega e fala, bom, João, vocês têm que lançar mais prefeito. Ótimo, mas a gente precisa ter as pessoas que queiram sair prefeito. Então, assim, o desafio, eu diria hoje, ainda maior, é trazer as pessoas para participarem da política. O nosso desempenho, acho que foi muito bom no ano passado, foi a melhor estreia de partido político. O sistema é feito para não funcionar, porque você, como um partido estreante, não pode participar dos debates. Agora a gente já pode participar, porque já tem 6 deputados. Era impossível a gente ter 6 deputados, isso era a primeira eleição, né? Então, o sistema, de fato, cria um monopólio para quem está lá. Então, do ponto de vista objetivo, colocar as bandeiras agora, tentar conquistar espaço em algumas cidades, fazer essa gestão. A gente já tem um desafio grande que é Minas, que é um estado problemático, com as contas totalmente desequilibradas, mas a gente está fazendo uma gestão muito boa lá. Divulgar mais as ideias, crescer os filiados, e tem sido isso, mais de 100% de crescimento nos últimos 12 meses. Foi o partido que percentualmente mais cresceu, o dobro do segundo colocado, e em números absolutos foi o terceiro partido desde as eleições que mais cresceu. Lembrando que, diferentemente dos demais, o filiado do Novo paga e dos outros partidos não paga. Então, a coisa é você vender um evento gratuito, você vender um evento pago, né? É bastante diferente, e mesmo assim a gente conseguiu crescer. E, principalmente, já era o nosso enfoque lá atrás, nós temos que colocar gente boa no Congresso para fazer todas essas mudanças, mudar esse ambiente de negócio, mudar o ambiente de gestão pública. A gestão ainda é muito ineficiente, pouco uso de tecnologia, pouca transparência,
ainda um funcionalismo público muito caro. Quer dizer, hoje no Brasil, só para a gente ter uma ideia, de cada R$100 que o Brasil gasta, R$52 é para pagamento de aposentadoria e R$13 é para pagamento de funcionalismo público. Então, 65% de cada R$100 é só para pagamento de coisas básicas desse tipo. Aí sobra um pouquinho para educação, para segurança e para saúde. Mas, assim, a gente precisa mudar esse modelo. Então, o objetivo, de fato, é continuar crescendo de forma consistente, estar presente no Legislativo, especialmente no Congresso, e fazer gestão, mostrando que dá para trazer gente boa, gente séria, competente e mudar essas práticas políticas. Acho que isso é o fundamental, quer dizer, inovar mostrando que é viável, porque esse era o grande questionamento que a gente tinha. Olha, a gente era muito empurrado para aquilo que eu falei no início aqui, e não é assim que faz na política. E aí, né, na verdade, se você fizer igual, os resultados serão iguais e a gente aí não muda nada. Perfeito. Então, já que teve esse gancho, a última pergunta agora de verdade, acho que aqui, pelo fato da gente ter muitos empreendedores, muitos inquietos, qual que é o processo para quem quer fazer parte do Novo? Como é que funciona esse processo seletivo? É pela online? Como é que funciona? Olha, boa pergunta. Assim, é muito simples. A pessoa hoje se filia ao partido tudo online na internet, no site do partido, novo.org.br, e quem quiser ser candidato, tem algumas cidades que a gente já abriu, agora as próximas semanas a gente vai abrir uma série de outras. O processo é todo online também. Você se inscreve, obviamente depois vai ter um período de entrevistas para avaliar o seu histórico, o que você fez, alinhamento com o partido, o que você pretende fazer para ser eleito, quais são as suas características. E é uma coisa interessante que a gente aprendeu nas primeiras eleições de 2016, óbvio, nesse processo todo é um aprendizado constante, é que a pessoa precisa ter um espírito empreendedor muito forte. A gente fez entrevistas lá em 2016 e é sempre um processo nesse, você vai aprendendo com os erros, principalmente, né? As pessoas, às vezes, estavam alinhadas com o partido, eram pessoas sérias, mas elas não tinham esse espírito empreendedor, de sair à frente, de montar. E se você pensar bem, uma campanha política é praticamente a montagem de uma empresa em muito pouco tempo, com muito poucos recursos e que tem que dar lucro. Então, você precisa ter alguém com espírito muito fortemente empreendedor. Então, uma das coisas que a gente passou a buscar na identificação do perfil das pessoas para serem candidatos é esse perfil empreendedor. Se a pessoa não tiver, a chance dela ter sucesso já na campanha é muito baixo. Realmente tem que ter esse espírito. Então, é muito simples, é no site, tem as informações todas lá para o processo. E eu acho legal, isso que eu queria deixar para a gente finalizar, era o convite para as pessoas não só entrarem, mas também falarem com seus amigos, com as pessoas, com os parentes, aquelas pessoas que a gente identifica, que a gente gostaria de ver nos representando, seja no nível municipal, estadual ou federal, vamos incentivar essas pessoas a participarem. E quem não puder participar, se comprometer a ajudar essa pessoa a entrar no processo, né? Acho que isso, porque no fundo, eu não tenho dúvida, não tem melhor investimento para a gente fazer na nossa vida hoje, nos próximos anos, do que participar de forma mais ativa na política. O resultado, os dividendos que a gente vai ter, melhor segurança, um ambiente mais propício para os negócios, melhor rentabilidade para os nossos investimentos, capacidade de a gente montar novas coisas, quer dizer, então, qualidade de vida melhor para nós e para todos os nossos parentes, descendentes. Então, isso é fundamental, a gente tem que entrar nesse processo, né? João, muitíssimo obrigado. Pessoal, uma salva de palmas em pé, porque obrigado pela aula de empreendedorismo. Obrigado e parabéns pelo evento aqui, ó.